Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Deus. Aqui quem está falando é o pastor Éder Pimentel, sou pastor aqui na cidade de Barueri, na zona oeste de São Paulo. Gostaria de desejar aí uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos os amados irmãos. Você que vai estar no decorrer das horas, no decorrer dos dias aí, assistindo, ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Eu quero glorificar o Senhor Jesus. Tivemos um final de semana muito especial na nossa igreja. Não tenho palavras para agradecer ao nosso Deus. Sábado foi a apresentação da Orquestra Sinfônica da Igreja Batista da Lapa. Foi assim um culto glorioso. Gostaria de agradecer todos os irmãos que puderam estar conosco, compareceram. Foi assim muito especial mesmo para a glória de Deus, né? Ontem foi o domingo, culto da família, foi abençoado. Tivemos culto na parte da manhã, culto na parte da noite. Foi assim um mover tremendo da parte do Senhor Jesus. E estamos aí, mais uma semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar, bom dia a todos irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar aqui a parte B aqui, a conclusão daquela mensagem de sábado, que está no livro de Daniel, capítulo 5. Nossa, o título da minha Bíblia fala O Banquete do Rei Belsazar. Se você puder, abra aí a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 5. Amém? Daniel, capítulo 5, em o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Irmã Francisca, a paz do Senhor Jesus. Irmã Mônica, a paz do Senhor. Evangelista Márcio, Deus te abençoe. Irmã Celi, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe poderosamente. Val, bom dia. Irmã Tereza, muita gente aí sintonizado, né? Se você conseguir, né, compartilhar com seus amigos aí, dar um compartilhar nessa mensagem, deixa Deus te usar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor? Livro do profeta Daniel, capítulo 5, agora a partir do versículo 13, tá bom? Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você, e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios, os astrólogos, que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estavam escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Daniel, capítulo 5, versículo 16. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido de roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande
que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa. Se queria, deixava que ela vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim com os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Olha o versículo 27. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. O rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante no reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o rei do país da Média, que tinha 72 anos de idade, começou a reinar em seu lugar. Amém? Aqui nós vemos a conclusão da atitude aqui do filho de Nabucodonosor, que o rei Belsazar, que assume o trono no lugar do seu pai e em um momento do início ali do seu reinado, ele decide fazer uma festa. Nessa festa ele convida 1000 convidados. Esses convidados chegam com as suas mulheres, com as suas concubinas, com as suas amantes, e imagina que festa terrível era esta. E sabe, em algum momento determinado da festa, ele tem a brilhante ideia de mandar buscar os pertences do templo que foi destruído pelo seu pai Nabucodonosor, quando esteve em Jerusalém e levou cativo pessoas, destruiu a cidade. E o rei Nabucodonosor traz os utensílios sagrados do templo e ficam ali guardados. O seu filho tem uma ideia brilhante de querer usar aquelas taças que eram usadas nos cerimoniais sagrados ao nosso Deus com aquela festa mundana.
Quando isso acontece, uma mão escreve na parede uma palavra: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei fica desesperado, e manda chamar os astrólogos, os sábios, para que eles pudessem interpretar qual era o que estava escrito na parede. Ninguém podia interpretar, mas alguém se lembra, a mãe desse homem se lembra que havia um sábio que nos dias do seu pai se sobressaiu sobre os demais. E esse sábio era Daniel. E aí Daniel vai, preguei um pouco sábado sobre isso. Daniel vai interpretar o que aquela mão escreveu na parede e deixou todos atônitos. As palavras eram essa: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aí Daniel dá a interpretação para o rei. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-los. A primeira palavra, Daniel traz a interpretação que Deus olhou para a vida do rei Belsazar. Deus olhou para a vida do rei e viu, contou os dias e falou: não foi nada de bom esses dias. Não deu nenhum fruto nesses dias do seu reinado. Não fez nada que me agradasse. Olha quanto. E agora a explicação. Mene quer dizer: Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-los. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Sabe, Deus pesou a história do rei e falou: não tem peso, não tem consistência, não tem nada aqui que eu aproveite. Pérez quer dizer que o seu reinado será dividido e entregue aos medos e aos persas. Sabe, ali findou a história de Belsazar. Ali findou a história de um homem que viu o seu pai, o rei Nabucodonosor, que reinou o mundo da sua época, ele governou. Por causa da sua soberba, da sua altivez, ele foi tirado do trono e durante 7 anos viveu como um animal, pastando, tomando sereno. As suas unhas cresceram, os seus pelos cresceram. 7 anos não são 7 dias, irmão. 7 anos o seu pai perdeu o juízo e vivia como um animal no meio do campo. Depois de 7 anos, um dia Nabucodonosor olha para o céu e reconhece quem é Deus, que só existe um Deus nos céus, na terra e embaixo da terra. Quando Nabucodonosor, recobra a memória e reconhece que ele não é nada e que Deus é tudo, Deus devolve o seu trono. O seu filho Belsazar, sabendo de tudo isso, não seguiu o exemplo do pai em reconhecer o Deus de Israel. E por isso, numa festa mundana, numa atitude impensada, ele perde tudo. Irmão, é uma atitude impensada. É uma situação que, por muitas vezes, a gente peca. Olha uma palavra que eu ministrei na igreja ontem. Se você puder, livro de 1 Reis, capítulo 22. Eu queria compartilhar aqui uma mensagem que, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12. Olha a palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 1, que a palavra fala: Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel
se havia reunido para fazê-lo rei. Quem era Roboão? Roboão era filho do rei Salomão. Salomão era filho de Davi. Salomão assumiu o trono do seu pai Davi, reinou 40 anos em Israel, e quando ele morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono no lugar de Salomão. Escuta, 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão, o rei, que assumiu o trono no lugar do seu pai Salomão, a palavra fala aqui no versículo 5. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, se o Senhor quiser governar bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. O que vocês me dão? Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Versículo 10 do capítulo 12 de 1 Reis. Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos mais velhos. Olha a queda, a ruína do sucessor do trono do rei Salomão. O rei que reinou 40 anos em paz com todas as suas fronteiras, que prosperou muitíssimo e colocou como sucessor do seu reinado Roboão, seu filho. Olha o que acontece quando um filho não ouve o conselho de um homem mais velho. Quando um ministro, quando uma autoridade tem a oportunidade de aprender na multidão dos conselhos, sabe, dos mais velhos, dos anciões, mas não ouve. Olha a palavra do Senhor. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram
que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. Sabe o que aconteceu aqui? Isso aqui é uma aliança. Houve uma quebra de aliança. Havia 12 tribos em Israel. Nesse mau conselho que Roboão recebeu dos mais novos, nesse mau conselho, 10 tribos se desligaram dele. Somente 2 ficaram com ele. Ministrei essa palavra ontem na igreja. Sabe, meu irmão, o rei assumiu o trono, mas de primeira, ele acaba perdendo, sabe, mais da metade do seu reinado por causa de um mau conselho. Ouviu o bom conselho, ouviu o conselho dos mais velhos, mas não deu ouvido, endureceu o coração. Quero falar para você que está me assistindo nesta manhã, vai estar ouvindo essa palavra no decorrer das horas, em o nome do Senhor Jesus. Sabe, em nome de Jesus eu te peço, sabe, ouça os mais velhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Queria ler aqui o livro de Provérbios, que eu li ontem também, no capítulo 1 de Provérbios. Olha que palavra maravilhosa. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. Dar valor à sabedoria e aos bons conselhos. Olha a palavra do Senhor. Esses provérbios nos ajudam, ou seja, essa palavra de Deus nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de uma maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e o ditados e compreendem os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, irmão, temos que buscar sabedoria de Deus para conduzirmos a nossa vida prudentemente. O que faltou na vida do sucessor do rei Salomão, Roboão? O que faltou? Sabedoria para, conduzir o povo. No primeiro conflito, na primeira decisão, teve a oportunidade de tomar a decisão correta, mas tomou um conselho errado. Toma cuidado com quem você tem se aconselhado. Toma cuidado com quem você tem aberto o teu coração. Toma cuidado com quem você tem confidenciado, as suas lutas, as suas preocupações, os seus projetos, os seus propósitos, os seus sonhos. Toma cuidado com quem você tem aberto o teu coração. Esse rei abriu o coração com as pessoas certas. Esses homens, esses conselheiros, eles haviam sido conselheiros do seu pai. Eram homens experientes, eram homens mais velhos, eram homens que tinham visto, Salomão fazer aliança até com os inimigos e viver em paz. Durante 40 anos do reinado de Salomão não houve guerra. Por que não houve guerra? Porque Deus o abençoou e porque ele agia com sabedoria e prudência. Mas quando seu filho assume o reinado,
Sabe, na primeira grande decisão, lhe falta sabedoria. Ele até pede conselho para os mais velhos, os conselheiros do seu pai, mas não acata. Decide ouvir os mais novos, decide agir com ira, decide agir com dureza, com soberba, com raiva. Isso fez com que ele perdesse a maior parte do seu reinado. Havia 12 tribos que compunham o país. 10 tribos se desligaram de Roboão. Por quê? Porque ele ouviu um mau conselho. Você está na igreja, você está servindo a Deus, e você vai abrir o teu coração para a tua amiga que sai para beber, que fuma, sabe? Que namora um namoro promíscuo, que vai para o motel com o namorado, vai para o motel com uma pessoa que ela conhece na noite e no outro dia nem vê. Essa é a pessoa que você vai abrir o seu coração? Você abre o coração com aquele cara que fuma, que fala palavrão, que mexe com as mulheres na rua. É esse cara, esse é o seu amigo que você vai abrir o coração? Me perdoa, irmão. Me perdoa, mas sabe, você está sendo roubado. Você tem que procurar, sabe quem, meu irmão? Você tem que procurar aquelas pessoas de Deus que já estão na caminhada, que os cabelos já estão ficando branquinho, que já tem um tempo aí de vida com Deus, vida no altar. Procurar o seu pastor, procurar uma pessoa que está na presença de Deus, que tem bom testemunho, que está andando na verdade. Essa é a pessoa que você tem que se aconselhar, se caso você tiver de tomar uma decisão importante na sua vida. Por causa da falta de sabedoria, muitas pessoas perecem. Por não ouvir esse conselho, essa tomada de decisão errada, Pastaíse, essa tomada de decisão errada fez com que esse homem tivesse uma perda que nunca mais ele recuperou. Quando houve um rompimento do seu reinado e 10 tribos saíram dele, se dividiram, nunca mais em todo o seu reinado, ele conseguiu reaver essa aliança que foi quebrada. Então tem decisões erradas que, se nós não tivermos instruídos por Deus, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela presença do Senhor Jesus, filho, a gente vai sofrer, nós vamos padecer. Então, abre o teu coração nesta manhã e peça para o Senhor: Senhor, me dá sabedoria para mim conduzir a minha casa, me dá sabedoria para me conduzir aqui no meu trabalho, me dá sabedoria para mim não me envolver com quem não é para se envolver, para mim não se relacionar com quem não é para se relacionar, para mim não ter amizade com quem não é para mim ter amizade, para mim não sentar na mesa com quem não é para sentar, para mim não abrir o coração com quem não é para abrir o coração. Sabe, meu irmão, hoje nós temos o conhecimento da palavra. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Sabe, se você conhecer a verdade, você não vai se embaraçar com os negócios dessa vida, você não vai tropeçar na caminhada, você não vai cair na caminhada. Por quê? Porque hoje você tem o Senhor, hoje você tem Deus na sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor vai iluminar o nosso caminho. A palavra do Senhor vai nos conduzir. Se eu andar segundo a palavra de Deus, se as minhas decisões forem tomadas, pautadas, respaldadas pela palavra de Deus, eu vou ser um vencedor, você vai ser uma vencedora. Nós vamos vencer, nós vamos viver dias de promessas, dias de cumprimento de promessa, se eu obedecer a Cristo, se eu andar na promessa do Senhor, se eu me posicionar em estar na presença de Deus. Sabe, irmão,
O diabo vai fazer de tudo, Satanás vai fazer de tudo para nos esfriar na fé, para nos entristecer, para nos decepcionar com uma ou outra situação dentro da igreja. Satanás vai querer nos tirar da igreja. Eu fiquei chateado. O pastor terminou o culto tarde. O evangelista não me deu a paz do Senhor. As irmãs estavam conversando, eu passei do lado delas, elas nem olharam para mim. Meu irmão, não deixa o diabo te roubar não, filho. Não deixa o inimigo te roubar não. Nós temos que estar guardados dentro dos apriscos da casa do Senhor. Olha para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É dentro da igreja, é dentro da casa do Senhor que nós vamos ser renovados, que nós vamos prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. É na casa de Deus que eu recebo palavra profética, direcionamento, milagre, curas, sabe? Vem para a igreja, não deixa o inimigo te roubar. Tá chovendo hoje, vem na chuva. Tá frio hoje, vem no frio. Tá calor hoje, vem no calor. Sabe? Para de dar desculpa, eu tô cansado. Meu irmão, rompa o cansaço. Eu usei droga muitos anos da minha vida, na minha adolescência. Eu era alcoólatra, bebi até cair na minha adolescência. Quando eu entrei em recuperação, nos grupos de autoajuda de narcóticos anônimos, no dia 11 de janeiro do ano 2000, agora em janeiro de 2020, vai fazer 20 anos que, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu entrei em recuperação. Sabe, quando você se ingressa num grupo de narcóticos anônimos, sua primeira reunião, os companheiros entregam alguns folhetos falando sobre a literatura, os ensinamentos de como você vencer a adicção, vencer as drogas. E é sugerido, eles te dão uma sugestão para você frequentar 90 dias e 90 reuniões. Para você frequentar 90 dias consecutivos e 90 reuniões no início da sua recuperação. Por que 90 dias, 90 reuniões? Porque o alcoólatra bebe todo dia. O dependente químico, na sua grande maioria, usa droga todo dia. Então ele precisaria o quê? Todos os dias estar na reunião. Pelo menos nos primeiros 90 dias, para quê? Para fortalecer o propósito de não voltar atrás, de não recair, não voltar ao uso do álcool, não voltar ao uso das drogas, não voltar ao uso do cigarro. Porque o cigarro também é uma droga. Então, sabe, eu lembro que tinha dias que eu estava cansado, trabalhei o dia inteiro, queria chegar em casa, dormir, mas eu lembrava, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque eu preciso vencer. Muitos anos dando trabalho para os meus pais, eu preciso mudar de vida. Sabe, querido, nós temos que nos esforçar. Uma coisa que eu aprendi dentro das reuniões de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Você é um recém-chegado, está indo nos primeiros dias, primeiras semanas. Quando terminava a reunião, os companheiros faziam uma oração de mãos dadas, abraçado. Aí depois os companheiros, todo mundo se cumprimenta, dá um abraço. Os companheiros falavam assim, companheiro, volta na próxima reunião. O segredo está na próxima. Rapaz, durante meses eu voltava na reunião e ficava pensando, que segredo é esse? Que segredo? Aí terminava a reunião, fazia uma oração para encerrar, se abraçava ali, se despedindo dos companheiros. Companheiro, volta na próxima. Éder, o segredo está na próxima. Na próxima reunião está o segredo. Mas, meu irmão, eu fiquei meses procurando esse segredo. E aí eu fui entender que o segredo para você se tornar sóbrio, para você entrar em recuperação, para você mudar de vida, é continuar voltando. O segredo de mudar de vida é continuar voltando nas reuniões. O segredo da nossa história ser mudada por Deus é continuar voltando à igreja, sendo alimentado pela palavra de Deus, sendo, sendo educado, sendo às vezes exortado, chamado a atenção.
puxado a orelha através dos ensinamentos da palavra do Senhor, mas isso nos fará homens e mulheres melhores em o nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres em nome do Senhor Jesus. Irmã Francisca, nada dessas coisas foi feito por Deus. Tudo é obra do maligno. Não entendi, irmã Francisca, que você falou, mas sabe, meu irmão, em nome de Jesus, volte, venham para a presença do Senhor, venha para a presença do Senhor e você vai viver um tempo de muita paz. Aqui no capítulo 12 de 1 Reis, Roboão, filho de Salomão, isso mesmo, perseverar, é verdade, filho de Davi, sabe, Roboão, sucessor do trono de Davi, sabe, perdeu a bênção, sabe por quê? Porque não deu ouvido aos conselhos dos mais velhos. Oh, meu irmão, dê ouvidos, dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido ao seu pai, dê ouvido à sua mãe, dê ouvido à sua avó, dê ouvido ao seu avô, dê ouvido, sabe, aquela tia irmã do teu pai, aquela tia irmã da tua mãe que te ama e quer ver o seu bem, dê ouvido a ela, os mais velhos, dê ouvido aos seus pastores, dê ouvido aos seus líderes espirituais, dê ouvido a eles. Eles já têm uma caminhada e vão conduzir você, vão te ajudar a você não tropeçar. A Bíblia fala que o sábio aprende com os erros do outro. Deus quer nos ensinar a não errar olhando a experiência ruim que algumas pessoas teve. E o Senhor não quer que nem eu nem você passe por isso. Palavra de hoje. A palavra de hoje é buscar o bom conselho. Eu li aqui sobre o filho aqui, sucessor de Nabucodonosor. O rei Belsazar, sabe, ele viu a experiência do seu pai Nabucodonosor, sofrendo durante 7 anos como um bicho, mas essa experiência para ele foi maligna. Essa experiência para ele não valeu. Ele não deu crédito. Seu pai sofreu como um bicho durante 7 anos e ele não se importou com isso. Quero falar para você que está me ouvindo nesta manhã, abra o teu coração, rapaz. Abra o teu coração. Abra o teu coração para ouvir os conselhos dos mais velhos. Sabe, aqui, Belsazar viu o pai dele, Nabucodonosor, dando glórias a Deus, reconhecendo que por causa da sua dureza, por causa da sua ignorância, ele padeceu, mas isso não foi o suficiente. Ele assumiu o trono e quis fazer da sua maneira. Quando Deus te honrar, faça da maneira de Deus, não faça da sua maneira, em nome de Jesus. É isso aí, minha irmã, é verdade, né? Vamos orar aqui, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã. Eu quero glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará pela vida dos teus escolhidos. Meu Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu grande amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação pertencem ao teu santo e glorioso nome. Meu Pai, eu quero te pedir nesta manhã, nos dê sabedoria, nos ensina, Senhor, a sermos mais prudentes, nos ensina, Senhor, a sermos atenciosos na caminhada da nossa vida. Não permita, Senhor, que nós venhamos ser homens e mulheres precipitados, sem juízo, Senhor, para tomarmos decisões que vai fazer com que nós
temos perca, que venhamos nos prejudicar. Senhor, entrega para nós, Senhor, uma sabedoria nova, uma sabedoria do céu, uma sabedoria do alto, que só o Senhor pode nos dar. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser maridos melhores, esposos melhores, filhos melhores. Senhor, que as mulheres possam ser esposas melhores, mães melhores, ó Pai. Nos dá sabedoria para servirmos ao Senhor melhor, com prudência, com santidade, com unção. Nos dá sabedoria, Senhor, para nós andarmos na verdade da Tua palavra, por onde quer que nós formos, que nós possamos ser um testemunho do Teu Evangelho. Nos dá sabedoria, Pai, para nos portarmos bem diante dessa sociedade corrompida, para nós sermos luz lá na onde nós trabalhamos. Pai, nos dá sabedoria, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã de segunda-feira, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Peça para Deus, peça para o Senhor, para você não tomar nenhuma decisão errada e perecer. Sabe, o rei Belsazar, tomou o que não era para tomar. Ele tomou nos copos que eram consagrados a Deus. E ele perdeu o reinado. Hoje ele tomou nas taças, aqui é um copo, mas visualiza aí uma taça que era usada no templo, que era usado na casa de Deus. Ele tomou cachaça ali, tomou bebida alcoólica numa farra, numa festa mundana. E Deus se aborreceu. Hoje, essa taça somos nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Então tome cuidado com o que você ingere para dentro de você. Tome cuidado para você não contaminar a taça, o copo, o vaso de Deus. Nós somos vaso na mão do oleiro. O que você tem colocado dentro desse vaso? Tem colocado a palavra de Deus na sua mente? Tem visto com santidade as coisas? Tem falado com santidade e sabedoria as coisas? O que tem entrado pelo teu ouvido é para edificar o nome do Senhor? Então, meu irmão, hoje a taça somos nós. Hoje a taça. Belsazar tomou cachaça, tomou bebida alcoólica numa festa promíscua, na festa mundana, e perdeu o seu trono. Hoje a taça somos nós. Hoje nós somos o vaso escolhido na mão do oleiro, que é o nosso Senhor Jesus. Cuide desse vaso, cuide da sua vida, porque um dia nós prestaremos conta ao Todo-Poderoso. Um dia nós prestaremos conta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós prestaremos conta. Nós temos que ser um testemunho vivo. Eu já tive uma vida torta lá para trás, mas hoje eu não quero mais essa vida. Hoje eu quero andar a verdade. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Peça ao Senhor nesta manhã e o Senhor te ajudará. Ele colocará você de pé, Ele colocará você numa caminhada nova. E se você crer, a sua vida vai ser transformada e transformada para melhor, transformada para você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom servo de Deus, um evangelista, um pastor, um profeta, uma profetisa do Senhor. Você ser um adorador, um levita, irmão Sandro, um obreiro aprovado na presença de Deus. Tema isso, guarda isso, em nome de Jesus. Amados, eu sou o pastor Éder Pimentel, sou pastor aqui na Zona Oeste de São Paulo. A nossa igreja se chama Comunidade Evangélica Nação Eleita. A Nação Eleita fica na rua Pirâmides, número 120, o bairro é Vila Porto, Barueri. Hoje é segunda-feira,
dia 23/9, e hoje nós temos culto 8 horas da noite. Quero convidar você, vou receber aqui o pastor Itamar, um abençoado, um homem de Deus, um pastor muito usado pelo Senhor. Vale a pena você vir. Vale a pena você vir se alimentar da palavra de Deus, receber uma porção para a tua vida. Venha hoje, 8 horas da noite, Rua Pirâmides, número 120, o bairro é Vila Porto, Barueri. Amanhã é terça-feira, nós não temos culto na igreja, temos um trabalho de culto nos lares. Toda terça-feira nós vamos em muitas casas, nós temos um grupo de culto nos lares. Pastor Joaquim, pastora Malu estão à frente desse culto. Obrigado, Tiago, e estão à frente desse trabalho. E nós vamos em muitas casas, às terças-feiras, levar a palavra do Senhor. É maravilhoso, maravilhoso. Quarta-feira tem o culto à tarde da bênção, 3 horas da tarde. Essa quarta-feira em especial é o MDA, Mulheres de Deus com Atitude. É um ministério dentro da nossa igreja, um ministério de mulheres. E eu quero convidar você, mulher de Deus, vem estar conosco essa quarta-feira. Vai ser tremendo, tremendo, tremendo essa quarta-feira. Quem vai estar ministrando quarta-feira agora é a minha esposa, o Bispo Wanda Pimentel. Eu quero convidar você, mulher de Deus, convide uma amiga sua, né? Seja um instrumento de Deus aí para trazer uma amiga que precisa de uma palavra, precisa de uma direção, uma resposta de Deus. Essa quarta-feira é noite de resposta. Vai ser quarta-feira onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela entra entre a divisão da junta, das medulas, da alma e do espírito ali, e você vai ver o que a palavra de Deus vai fazer através da vida do seu convidado quando você trouxer. Sabe, essa pessoa vai ter resposta para muitas situações que ela precisa vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, que o Senhor te prospere poderosamente nesta manhã de segunda-feira. Eu sou o pastor Éder Pimentel. Quero agradecer o amor, o carinho de todos os irmãos que estão aí participando. Irmão Fábio, Davi, pastor Davi, ó. Um beijo, pastor Davi, saudade do Senhor. Quero mandar um abraço aí, pastor Ricardo Almeida, pastora Larissa, lá dos Estados Unidos, está assistindo a gente aqui. Um beijão no coração aí de todos os amados irmãos. Irmã Tereza, Deus abençoe a senhora. Tiago, um beijo no coração. Fabião, um beijo no coração. Muita gente de Deus aí, né? Tem 2 Fábios aqui, né? Que Deus abençoe os 2. Bruno, um beijo no coração. Irmão Ronaldo, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Quero agradecer de coração mesmo o carinho, a atenção de todos os irmãos. Estamos nesse propósito aqui todos os dias, a partir das 8h30 da manhã, de segunda a sábado. De segunda a sábado, das 8h30 às 9h30 da manhã. Que Deus te abençoe, que você tenha uma segunda-feira muito abençoada, que esta semana seja uma semana de promessa, uma semana de cumprimento de promessa, de respostas para a glória e honra do nosso eterno Deus. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jairzão, um grande abraço, meu amado. Deus te abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus.